Todos os dias, a toda a hora. Horizonte FM. A música primeiro. Em estúdio já tenho o Pedro Santos Pereira. Pedro, bom dia. Bom dia. Esta edição de novembro ainda reflete o que se passou a 1 de outubro e os resultados eleitorais. E porquê? Primeiro porque foi a tomada de posse dos novos órgãos que decorreu no pavilhão Paz e Amizade. E depois porque, ao contrário do que aconteceu no último mandato, a CDU não chegou a acordo com nenhuma das forças políticas representadas. O PSD por opção, devido às divergências que existiram durante a campanha, e depois não conseguiu chegar a acordo com o PS, que preferiu ficar na oposição. E, portanto, vai ser um mandato diferente. Depois, apesar de todos falarem numa oposição responsável e medida a medida, quase diria, a verdade é que André Ventura já prometeu que não tem problemas nenhuns em ir daqui a 1 ou 2 anos em eleições e que está preparado para isso. Portanto, vamos ver como é que vai funcionar. Para já esperemos que se consiga um entendimento, porque é sempre melhor quando as coisas não têm que quebrar a meio. E Bernardino Soares também já deu mostras de ser um negociador, uma pessoa que consegue negociar da direita à esquerda. Vamos ver se o consegue. André Ventura também já me demonstrou que é uma pessoa de firmes convicções e que não cede. Sónia Paixão, neste caso, estará quase como o fiel da balança para decidir o que acontecerá ou não. Em relação à Assembleia, como sabemos, é o PS que neste momento está a liderar a Assembleia Municipal. De qualquer forma, é uma situação que no passado já acontecia, onde a CDU também não tinha maioria, era o acordo do PSD, que desta vez não terá. Portanto, importantes documentos como o orçamento terão que ser bem negociados para que as coisas andem para a frente. Da forma que correu a campanha eleitoral, já era mais ou menos expectável que uma situação destas pudesse vir a passar-se? Sim, houve um acordo entre o PSD e a CDU no último mandato. A partir do momento em que André Ventura chegou, ele demonstrou logo que não iria e assumiu sempre. Portanto, podemos dizer que a CDU não tomou a iniciativa de convidar o PSD. A verdade é que, obviamente, que a resposta era não, porque André Ventura, nesse aspecto, gostando-se ou não, é firme e é convicto e o que diz mantém. Portanto, pareceu-me razoável. O PS é que poderia chegar a acordo, até porque tinha uma força muito grande, porque tem o mesmo número de vereadores e poderia haver aqui uma negociação. O PS entendeu legitimamente, como é óbvio, que deveria ficar na oposição e vai ser aqui parece-me o fiel da balança. De qualquer forma, já agora, falando da tomada de posse, parece-me que Bernardino foi bastante duro para com a oposição. Portanto, para quem precisa, não se pode dizer que tenha posto mel no seu discurso, mas pode ter sido a palpar do terreno para ver até onde é que poderia ir. E mostrar a posição e dizer que apesar de estar fragilizado, não vai ceder também. E em todo o caso foi quem ganhou, não é? Isso aí é indiscutível, porque nós temos sempre a tendência de fazer uma análise comparativa e a verdade é que em termos absolutos quem ganhou foi a CDU, ponto final, parágrafo. Pois, em termos comparativos, desceu, não desceu, subiu, não subiu, isso são coisas que devemos analisar, mas não é o que transmite a opinião da população. Exatamente. Pedro, há mais para ler nesta edição de novembro? O ciclo do vinho, por exemplo? Mais faz uma parte vez, da capa, não é? E este ano contou também com a participação da Gisela João, com o acerto da Gisela João, mas realmente o ponto alto continua a ser, apesar de todo o valor da Gisela, continua a ser o desfile etnográfico e de ano para ano, como sabemos, não vai baixando o número de pessoas que participam e que visitam a festa do vinho e vai subindo, e acho que isso é positivo e já é uma marca de referência já há alguns anos, não é de agora, do Conselho de Loures e neste caso da Freguesia de Bucelas. Para Moscavide foi um prémio internacional para o Centro Pastoral de Moscavide. É verdade. Nós às vezes não damos o devido valor ao que temos.
E agora aproveito já para falar de outro caso, que é o aniversário da Biblioteca José Saramago, que também foi nomeada para vários prémios internacionais. Que arranca hoje. Exato. Que foi nomeada para vários prémios internacionais de arquitetura e alguns bastante relevantes. O Plano Humano, que foi a empresa que desenhou o Centro Pastoral Moscavide, foi agora receber um prémio a Nova Iorque, fruto do seu trabalho. Portanto, há muitas coisas boas aqui, até a nível arquitetónico. Nós temos sempre a mania que somos um concelho um bocadinho feinho, mas temos coisas bem agradáveis. E esta é uma delas, e parabéns. Era uma obra necessária em Moscavide, foi efetuada, ainda por cima efetuada com qualidade. E qualidade é também, a Sete Casas tem mais qualidade de vida porque ganhou um espaço verde. É verdade. E já agora, se quiseres, podemos fazer a ligação também para Santaria, que houve sim. Que houve aqui também os melhoramentos no parque, e é isto que faz as pessoas também saírem, terem condições para poderem estar na rua. E estando neste ano com calor, com temperaturas tão intensas e tão grandes até tão tarde, faz com que as pessoas realmente tenham onde estar, possam estar, e isso é sempre de valorizar, e principalmente as crianças, que são sempre alguns dos que mais, as crianças e a terceira idade, que mais ocupam estes espaços e que mais valor dão. Temos apenas 4 minutos para olharmos esta edição de novembro. Pedro, os incêndios este ano foram uma praga neste verão, neste país. O presidente do município, Bernardino Soares, visitou os quartéis dos bombeiros voluntários do concelho. Entretanto, também fazendo ligação, os bombeiros de Sacavém estão de parabéns à sessão solene no próximo domingo. Sim. Aliás, nesta edição até há várias notícias sobre os bombeiros. As duas que já falaste, portanto, a atitude do Presidente no seu primeiro ato público em ir visitar os 7 quartéis do Concelho, dando uma palavra de confiança e de apoio, porque às vezes não temos noção que os nossos bombeiros também ajudam nos fogos que existem por todo o país, portanto não se resumem só ao nosso território. Os bombeiros de Sacavém, que estão de parabéns, 120 anos, é muito ano, e que merece todo o destaque. Começam são as comemorações no domingo, portanto quem puder estar presente, acho que era uma boa maneira também apoiar, porque há muitas maneiras. Esta é uma delas, eles perceberem que a população está com eles. A outra é os bombeiros de Loures, que estão a recrutar pessoas, portanto, todos aqueles que tenham uma sensibilidade ou que achem que podem ajudar, acho que é gratificante, e é uma boa maneira de perceber que o trabalho deles é válido, partindo do princípio que todos sabemos isso, mas demonstrar-lhes que é válido. Entretanto, já que estamos numa senda de bombeiros, não é a mesma coisa, mas é parecida. A Proteção Civil também está aqui. Há algumas das medidas que temos que tomar em relação às cheias que poderão vir por aí. Então aqui a zona de Sacavém, apesar de ter as obras agora prestes a iniciar do Caneiro, é sempre bom estar alerta e ver e ler, neste caso, todas as medidas que devemos ter e para que as coisas, não é que não aconteçam, mas que se possam minorar os danos. Olhamos também para a ADAL, que adota novas causas neste ano. Sim, depois do Palácio Valflores, este ano é os aquedutos da zona de Santo Antão do Tejal. É uma associação independente que tenta primar pelo património e pelos espaços verdes, e é sempre importante associações destas. Cruzando o que resta desta edição de novembro, o que é que ainda realças? Olha, realço o uruguaio Pablo Macchioli e a sua obra na Quinta do Mocho. Entretanto, também acho até porque tem a ver aqui com a zona, um texto bastante interessante sobre o Rio Trancão e os seus barcos, da Flor Bela Estevão. Portanto, para percebermos um bocadinho melhor, Artelier, que é aqui da Portela da Azóia, também aqui muito próximo e que está fortíssima, diria. Quem tiver a oportunidade, dia 12 tem um agosto em frente à igreja, à paróquia da Portela da Azóia, onde eu tive a possibilidade de estar o ano passado presente, e posso dizer que é um espetáculo magnífico.
Entretanto, para onde já tem um outro espetáculo que é o Apagão, que promete e muito, e tem aí uma situação prevista nos Estados Unidos também. Eles que são, e convém dizer isto, uma das maiores companhias de teatro de rua que existe no país e bastante reconhecido já internacionalmente, portanto é mais um motivo de orgulho que nós temos aqui no Conselho. No desporto, a equipa séniores de Loures também em destaque nesta edição, e mesmo verdade. Para fechar. Mesmo para fechar, e aqui vou dividir, se no futsal as coisas não estão a correr tão bem em termos de segunda divisão, na primeira o Albogas e o Manjoeira, isto no futsal, vão dando cartas. O Loures está forte no futebol e o Sacavenense, após uma mudança técnica, também parece ter possibilidades de recuperar. Só um último apontamento muito pequeno. Há um artigo sobre a gripe e nesta altura que é mais previsível e mais provável, também tem aqui uma quantidade, volta, exatamente, uma oportunidade das pessoas perceberem o que é que podem fazer. Pedro, em 30 segundos, durante os próximos 30 dias, o que é que há aí que pode vir a ser destaque na próxima edição? Nos próximos... Agora apanhaste-me de surpresa. As assembleias acho que vão ser sempre interessantes e as reuniões de Câmara a partir de agora. Isto a nível político. Temos a altura dos magustos, onde, por norma, as paróquias vão realizar uma quantidade de coisas. Penso que essas serão as mais importantes. E aqui perto, já agora, a Igreja de Cristo Rei da Portela, que faz 25 anos da sua dedicatória, que vai ter também as suas festividades. E assim... Horizonte FM Lisboa, Loures, Odivelas 92.8